esses continentes estariam afundando. Só que agora eu não vou lembrar da música, não adianta, porque eu não tenho uma memória assim. Quem tem uma história sobre isso é aquela famosa fundadora do esoterismo, a Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky. Essa zona antiga aí, não sei de onde é que ela tirou aquela história, mas tem 4 livros ou 5 dela, né? A história do mundo, que é assim também, uma coisa meio fictícia, né? Eu acho, mas tudo bem. Os esotéricos acreditam, né? Porque tudo na vida também é isso, fruto da crença. O que é verdade absoluta? Tu te lembra de um livro famoso, espírita, que era inspirado por Ramatiz? Qual deles? O da alma? O Ramatiz era o espírito que inspirava um dos médiuns, eu não me lembro o nome. Aí eu me lembro que isso lá no passado remoto eu lia, gostava de ler essas coisas. Fisiologia da alma. Não sei se é esse o nome. Um dos livros do Ramatiz que eu não consegui ler. Que tu te lembra, tá? Não, que eu não consegui ler. Porque, olha, tu tem que ter, viu, para ler e continuar comendo carne e tal. É difícil. Mas o que eu me lembrei do Ramatiz é que ele dizia que o Marte tem dois satélites, um chamado Phobos e o outro Deimos. E aí ele dizia assim que tinham pássaros gigantes que saíam de Marte voando até o satélite e depois vinham até o satélite e diziam, mas será verdade, né? Então isso só se fosse depois aí, a gente agora, só se é no plano astral, né? Mas na época as pessoas achavam que poderia ser verdade, né? Doutor Maia, quando a gente vai ver algumas histórias aqui da América Latina, a gente vê que as histórias são mentirosas. Tudo que a gente conhece de história é tudo invencionice. A gente não sabe. Então, eu acho que é tudo uma questão de partes, assim, né? A ficção campeia, né? Porque justamente não depende da era. Depende de quem está contando. Você já viu uma história contada pelos vencedores de que eles foram canalhas, que eles traíram, que eles... Não, o vencedor sempre é mega herói, super bonzinho. Agora tu falou em história, me lembrei de uma que uma paciente minha me contou no consultório, que ela é de Santa Maria. E ela é médica, e aí então ela estava... como ela sabe dessa história de lá, que na época da gripe espanhola, tinha uma família em Santa Maria que eram 6 pessoas. E aí morreu a primeira daquela família, morreu a segunda, a terceira, enfim, as 6 pessoas que moravam naquela casa morreram, e a cidade ficou espantada com aquilo. O último morreu, se reuniram e queimaram a casa. E aí depois começou a morrer outras pessoas, e aí que se deram conta que era uma pandemia da época, mas imaginaram que a casa deveria ser mal assombrada e coisa parecida. E eu digo, mas isso é verdade? Ela disse, não, eu vou te mandar essa história, é uma história verdadeira. Eles achavam que queimando o capeta ele ia morrer. Claro, pois tu vê, as crendices são terríveis, né? Se 6 pessoas da mesma casa morrerem, claro, e na cidade naquele momento não morreu ninguém, é porque deve ter um demônio ali, né? Óbvio. Eu acho que por isso que eu penso assim, às vezes, dentro das minhas locubrações mais patéticas, geralmente 23 horas e meia por dia, eu acho que a lente foi uma das mais fantásticas das descobertas humanas. Exato. A lente. Porque propiciou que nós víssemos além. Exatamente, assim, de todas as, qual é para mim, né, de todas as invenções humanas, qual é que tu acha mais fantástico? Para mim é a lente. Bem por isso aí, que né? Tu sabe que então, daqueles que são os crentes no design divino, acham que a lente do olho
só pode ter sido construída por um Deus. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. A base deles para dizer que alguém é inteligente construiu uma coisa é o olho. Sim. Que a perfeição do olho, que é a lente que enxerga, está de acordo com o que tu está dizendo. É algo fantástico. É isso aí, né? Aí vem aquela música, é isso aí. É isso mas, aí. Mas sabe que aconteceu com uma amiga minha, ela teve que sair de casa. Conhece aquela história que aconteceu com uma amiga minha, né? Ela teve que sair de casa para resolver um problema agora, durante esse período agora, foi ontem que aconteceu. Ela teve que sair de casa por uma emergência, né? Então teve que procurar um táxi. Então ela caminhou no bairro dela algumas quadras. No meio dessas quadras ela encontrou 2 garis, que eram os únicos que estavam na rua, 2 garis. Ela estava com um cartão e tinha umas notinhas, alguma coisinha assim, tipo, para emergência em dinheiro. E ele pediu o dinheiro para ela e ela ficou com pena, porque, né, mas não tenho realmente. Aí lembrou que numa niqueleirazinha dela, veja como as coisas são, uma niqueleira que estava dentro da bolsa, tinha umas notas de R$2, algumas. Aí eu disse, não, eu tenho aqui, peraí um pouquinho, eu vou te dar uns R$2, R$4 que eu tenho aqui. Esses 2 garis pararam. Ela tirou de dentro da niqueleira dela aquelas notas de R$2 e entregou para ele. E ele, ai, madrinha, muito obrigado, madrinha. Aí ela, madrinha, e ela olhou para trás, ele chegou e disse, olha só que estava aqui no meio dessas notas, uma nota de R$100, que é muito parecida, né? Uma nota de R$100 com R$2 é muito parecido. Muito. Aí eu perguntei, mas o que tu estava fazendo com uma nota de R$100 dentro de uma frasqueira, de uma niqueleirinha, né? É que eu saí para pagar, o celular antes de começar essa... E juro por Deus, tinha me esquecido, porque começou esse enredo todo de ficar em casa e tal, mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre aquela alma, né? De gari que devolveu os R$100 para ela. Ela nunca ia lembrar dos R$100. Ou pelo menos se lembrasse, não ia saber onde é que botou. No meio daquela miséria ali, ele devolver R$100 para uma pessoa, ela está gaga até hoje, não por causa dos R$100, mas no meio daquela miséria dele, ele ter tido essa postura. Tu vê, isso indica que tem pessoas que a honestidade tem uma base assim ético-moral assim fixa, não sofre impactos do fora ou da oportunidade, né? Parece que tem uma noção clara, ético-moral, de que não é meu. Mas sim, isso não é uma coisa comum, né? Eu acho que isso talvez seja 1 em 1.000. Assim, que tem essa... Ou até, vamos dizer assim, depois eu posso dizer que ele... mas o que me fez devolver a nota de 100 foi que quando eu abri os bolinhos 2 ou 3 de 2, eu vi a de 100 e levei um susto e chamei ela. Foi uma impulsividade burra. Até isso pode ter acontecido depois. E sim, até o amigo pode ter dito, mas tu é burro, hein, tia? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu participei de um almoço na casa de um ex-vereador e ele frequentou assim quase todos os governos militares, ele estava lá, tá? Sempre foi muito bem, mas eu sempre me dei bem com ele, eu acho que ele é uma pessoa boa. E grande coisa, né? Parece assim que é um crachá. Eu acho que ele é uma pessoa boa. Esse tu tem certeza que não faz rachadinha? Não, fazia. Fazia? Fazia.
Não, mas ele fazia assim, entre um monte de gente que ele conhecia, gente bem miserável, sabe? E ele dava, ele não ficava com dinheiro. Ele pegava, por exemplo... ele pedia, mas ele pegava... Não é que ele fosse nenhum santo, tá? Não vai passar pela cabeça, porque ele não era. Mas assim, claro. O cargo valia 5 mil. Ele dava o cargo para 3, então 3 ganhavam 1.200 e pouco, 1.300. Sim, sim. Entendeu? E todo mundo ganhava um pouquinho, mas que todo mundo sempre fez. Olha, é difícil tu encontrar um deputado, um vereador que já não tenha feito rachadinha. Eu acho quase impossível. Parece que o deputado tem direito a 50 assessores, né? Isso, aí ele pega e dá emprego para 120, entende? Só que esses hoje em dia ficam com o dinheiro. E um pouco mais para o passado era um negócio de família e mais os amigos bem próximos. Tipo assim, para ser menos romântico. Né? Mas eu vi, como ele circulou muito com o prefeito, com o governador e tal, e ele estava pobre, porque tinha um enredo lá de herança, então ele ficou mesmo mal das pernas, assim, em termos econômicos. E eu vi a filha dele chamar ele de burro, porque ele não tinha metido a mão nunca. Sabe? Sim, o entorno, na medida que passa o tempo. Tu é burro, ela dizia para ele, tu é burro, se a gente está nessa situação é porque tu é burro. E não era uma menina bem querida, por sinal, entende? Mas o que eu quero dizer que é uma visão que tu tem da bondade, é ser burro. Porque se eu perco estrutura econômica hoje nesse mundo, é porque eu sou burro. Ou então eu não sou capaz de lidar com esse mundo econômico que me habita, o que eu habito. Porque tu vê que é uma interação de novo. Se eu estou no mundo econômico e sou pobre, eu sou incompetente. Se eu sou pobre a ponto de ficar mal, cheio de dívidas e ter dificuldade de me sustentar até no sentido alimentar, sou burro. Porque todos os que estão em roda de mim, mas que cara incompetente. Uhum. A não ser que eu entre para a vida espiritual e desapego, aí eu fico meditando e vou morar num sítio. Bom, esse cara, ele está buscando o ser interno, o si mesmo, quer dizer, aí tu ganha um novo status, né? Mas igual tu vai ter que saber como é que ele ganhou o sítio, né? Bom, o sítio é de um amigo. O sítio é uma turma que facilitou, bem de família. Se eu chegar lá, todos chegarão. Pois é. As justificativas, né, Beatriz? Não terminam nunca, né? Uhum. Eu tive um amigo que já morreu, e ele era oftalmologista. Mas é um autodidata, assim, cientista político, pode-se dizer assim. E ele sempre dizia que mais do que oxigênio em torno de nós tem justificativa. Exatamente. Se eu for inteligente o suficiente para lidar com oposições e buscar sempre uma explicação para a minha posição aqui e agora, eu sou esperto, inteligente e esperto. Sim. Porque tu sabe que para viver num mundo como o nosso, eu tenho que fazer, na linha ético-moral, eu tenho que fazer aqueles chamados estiramentos constantes, não que eu seja essencialmente mal, ou que eu queira o mal do outro, mas como eu vou lidar, a maioria das vezes, com a expertise do outro, eu seria ingênuo se eu não tivesse a capacidade de entender o outro na sua expertise, né? Sim. Em Roma, como os romanos. Hein? Em Roma, como os romanos. Exatamente, quer dizer, são esses ditos assim que nos colocam o tempo todo dentro de uma realidade que eu posso criticar, mas como eu estou dentro dela, eu tenho que saber que leis ela tem e ingere naquele momento para mim não ficar assim de bobo, né? Ou de ignorante, ou de incapaz. Olha só que notícia boa que eu recebi aqui agora. Bom dia, Beatriz. Depois de anos te encontramos novamente. Te ouvíamos desde Canoas. Um abraço. Leandro, Maria, Gabriela,
de Canela, interior do Rio Grande do Sul, no meio do mato. Eles estão num sítio. Eles moram